Olá, boa noite. 19 horas, quarta-feira, dia 2. Hoje estou aqui, Eduardo Greco. Pessoal que está me seguindo, obrigado. Obrigado pela participação de vocês novamente. A gente está intercalando aí, né, alguns momentos culturais, né, a gente fazendo, tivemos o Renato, tivemos o Pampa, e agora a gente também traz a parte médica, né, já tivemos parte de medicina esportiva. Já fizemos lives diretamente nossa aqui com obesidade, a nossa equipe multidisciplinar. Eu estou vendo o pessoal aqui que já pediu. Então hoje estou chamando aqui o Galvão, estou chamando aqui o Dr. Tiago, aqui junto comigo. Eles já vamos localizar vocês todos aqui. Hoje o nosso convidado, Galvão, boa noite. Tiagão, boa noite. Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Aí, acho que estamos todo mundo lá. Estão me ouvindo bem, meninos? Tô de boa. Tudo sob controle, Tiaguinho? Sim, tudo tranquilo. Maravilha. Ó, o Dante já entrou. Vamos só convidá-lo aqui, ou ele vai pedir aqui, a gente já chama aqui. Então hoje eu estava falando do pessoal, como sempre, nossas lives. Hoje o Dr. Dante Senra. Ó, o meu mestre aí. E aí, meu amigo? Boa noite, como vai? Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é e uma honra, né? Uma honra. Como vai? Você tá elegante como sempre, né? Não, rapaz, tô já velhinho, de barba branca. Faz tempo que nós não nos vemos, né, Eduardo? Um prazer ver você e estar participando de um grupo. Está dando uma microfonia, um grupo tão seleto assim. Tá dando um eco aí, acho que alguém... Vê se o Thiago tá com dois. Espera só um pouquinho, eu já ajeito. Acho que abaixa o volume lá, acho que ele já volta aqui. Espera aí. Melhorou? Acho que ele vai entrar pelo dele tá. aqui, ó. Agora tá sem. Agora tá sem, ele já volta. Perfeito. Tudo bem, Dante? Ó, o Thiago lá. Prazer em estar aqui com vocês. Como vai, Thiago, Galvão? Uma honra estar aqui com vocês. Maravilha, viu, Dante? Então eu estava aí a te apresentar aqui para o nosso pessoal. Pode falar. Não, eu digo que houvesse mais pessoas como vocês no mundo, eu teria que mudar de especialidade, né? Porque, visto que vocês resolvem o problema da obesidade e aí não tem mais doença cardiovascular, quase nada, né? Mais ou menos, né? A gente troca muita figurinha, né, Dante? Então o Thiago sempre ele vai fazer agora uma abertura aí pro pessoal, falar um pouquinho de você. Depois nós vamos... Você aqui, ó, você tá vendo? É uma roda viva. Você que está acostumado a participar lá dos seus programas da cultura. Você vai ser o alvo da atenção nossa aqui, mestre. Nós vamos te massacrar hoje, querer saber tudo do coração, falar um pouquinho de pandemia. Viu, mestre? Espero, não crie muita expectativa para eu não decepcionar vocês, por favor. Você nunca me decepcionou. Tiagão, manda bala aí. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma live aqui do Instituto Endovita. E como sempre, tem um convidado mais do que especial. É o médico Dr. Dante Senra, uma das referências nacionais e internacionais em cardiologia. Autor de vários livros, inclusive um que ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes prêmios nacionais. É médico do corpo clínico do Hospital Albert Einstein Sírio-Libanês, que são os hospitais de referência aqui no país. Eu primeiro agradecer aí, Dr. Dante, aí pela parceria, pela possibilidade de discutir um assunto tão importante, que são as doenças cardiovasculares, em especial relacionadas à obesidade, e também durante esse momento que estamos passando aqui no mundo e no nosso da Covid-19. Boa noite a todos. Vamos dar início, então. Eduardo, começa aí tocando. Vamos lá. Então, Dante, a gente te apresentou, o pessoal está começando a entrar aí para nos assistir. Tiago, você já conhece, lá eu, o Tiago e o Galvão, a gente cuida da obesidade, né? O Galvão é o inovador do mundo aí, trazendo as inovações, e hoje não só a obesidade, como também o refluxo, né? Então, o tratamento endoscópico. E aí a gente quer de você começar, vou começar te perguntando exatamente isso, né? Pessoal que tem obesidade, né, Dante? A gente vê muito que é aquela situação de... Será que ele sabe que ele está obeso, né, Dante? Tem muito aquela coisa de que o pessoal não considera a obesidade hoje uma doença. A gente batalha muito, né, nos congressos e cada vez mais buscar informação, porque a gente sabe que apenas 1% das pessoas obesas procuram algum tratamento mais específico. E como você vê isso hoje no nosso país, né? Como é que você, a obesidade, os números mostrando
50% dos pacientes de pessoas obesas e 25% no sobrepeso. Como você já vê isso, a obesidade, né, no Brasil, a sua experiência em relação a isso, e depois nós vamos aprofundar um pouquinho o que isso traz de problemas para o lado cardiológico, que é o que o pessoal vai querer ouvir aqui. Tá bom. Então, assim, Eduardo, eu digo que se eu tivesse que eleger uma doença do século, porque a obesidade é uma doença crônica e inflamatória, né? Me parece a melhor definição que eu encontrei. Né? Se eu tivesse que eleger a doença do século, que já passou por várias, né? Já foram as doenças cardiovasculares, há alguns anos atrás, era a depressão, considerada a doença do século, mas hoje, sem dúvida nenhuma, eu diria que é a obesidade, né? Porque, além de tudo, ela vem aumentando em prevalência, né? É uma outra pandemia que a gente está vivendo, a pandemia da obesidade, que é mundial, né? Vocês têm dados muito mais consistentes que os meus, obviamente, mas até onde eu sei, morre 4 milhões de pessoas no mundo em decorrência da obesidade. Porque a obesidade nunca vem sozinha, ela é um pacote. Né? É um pacote com vários fatores de risco. Né? E ela vem, de coronavírus até agora, morreram 3 milhões e 600 mil pessoas, que é uma atrocidade, é uma aberração. Mas de obesidade morre 4 milhões de pessoas no mundo por ano, em decorrência da obesidade. Né? E, como eu disse, a prevalência vem aumentando. Aumentou, até onde eu sei, pelos dados da Vigitel, que é a vigilância para doenças crônicas do Ministério da Saúde, que é o contato feito com o Ministério da Saúde. Ela passou nos últimos 10 anos de 11,5% para quase 25%. Ou seja, uma em cada 4 pessoas hoje é obesa no Brasil. Né? E metade das pessoas, pouco mais, 55% das pessoas, tem sobrepeso. Né? E com todas as comorbidades que isso acarreta. Eu não sei, acho que é o hábito, eu não estou conseguindo não falar da pandemia do coronavírus. E eu disse sempre que... eu disse sempre, desde o começo dessa pandemia, Eduardo, se você me permite, que ela tinha que deixar um legado, tinha que ter algum porvir, né? Porque senão não tem Canaã do outro lado. A gente tem que tirar um proveito de toda a situação de desgaste físico e emocional tamanho, que é o que a gente está passando nesse momento. E eu, desde o começo da pandemia, disse que nós sairíamos melhores seres humanos, melhores pessoas, mais empáticos, mais solidários, né? Melhores médicos, né? Porque a pandemia, como toda situação de estresse, expõe as fragilidades e mostra que todos nós somos diferentes, mas não somos desiguais. Então, nós estamos todos expostos a esse problema nesse momento. Mas, dizendo que estava... Então, eu reformulei a minha esperança, expectativa, no sentido de que eu tenho dito agora que, pelo menos, se as pessoas perceberem que as pessoas que tinham melhor condição física, as suas comorbidades mais controladas, tiveram uma possibilidade muito melhor de enfrentamento dessa doença. Porque o grande fator de risco dessa doença hoje, do coronavírus, da infecção, é a obesidade, se eu tiver que eleger um fator de risco. Né? E todos os pacientes, até janeiro, fevereiro, que era difícil a gente encontrar paciente jovem acometido dessa doença, todos os pacientes que eu internei na UTI, com menos de 40 anos, até janeiro, eram obesos. Eram obesos e tinham pelo menos um sobrepeso, né? O seu IMC aí beirando 30. Né? Então, e isso por quê? Porque a obesidade produz uma disfunção do metabolismo e afeta o coração pela má influência que essa disfunção do metabolismo acarreta nos fatores de risco. Né?
Então, as pessoas, obviamente, são muito mais expostas e mais prováveis de ter hipertensão, o obeso, né? Hoje, a gente sabe que se o indivíduo tiver um IMC maior que 30, ele tem 8 vezes mais chance de ser hipertenso. 35% dos infartados ocorrem em obesos. Quase 70% dos homens hipertensos são obesos e 60% das mulheres são obesas. Né? E, além de tudo, a obesidade sobrecarrega o músculo cardíaco, porque aumenta o volume sistólico, né? Aumenta o débito cardíaco e aumenta a resistência periférica, né? Aumentando a pressão arterial. Né? Então, assim, além disso tudo, ainda existe a possibilidade dessas pessoas obesas terem mais trombose, porque elas têm, por compressão do abdômen, uma diminuição do retorno venoso. Via de regra, essas pessoas são mais sedentárias e, portanto, têm menos compressão da panturrilha, fazendo o efeito reverso da volta do sangue para o coração. Isso é legal você falar para a gente, viu, Dante? Porque os nossos pacientes, né? Muitos deles a gente trabalha exatamente muito nisso, né? Quando a gente fala dos riscos de procedimentos para o obeso, e a gente acaba explicando desse risco aí, que é o que mais também nos preocupa, que é a questão de fazer uma trombose. Então, acho que se você puder dar uma dissecadinha nisso, é bem legal para o pessoal, porque o pessoal assusta, a gente fala, olha, você vai ter que anticoagular, vai ter que usar uma meia. É igual quando você está no avião, aí depois o Galvão vai entrar aqui para falar, tem que se movimentar, né, irmão? Tem que mexer a perna lá, tem que fazer uma massagenzinha. Então, o obeso, ele também pensa, eu fiz um procedimento, agora eu tenho que ficar quietinho. Aí você fala para o cara, não, você tem que sair do sofá, meu amigo. Então, fala um pouquinho disso do pessoal. O obeso tem uma insuficiência venosa associada, obviamente, à imobilidade, né? Mas também à compressão com redução do retorno venoso. E essa insuficiência venosa produz, obviamente, uma redução da velocidade do fluxo, né? E o aumento da viscosidade sanguínea, propiciando que é a receita para o indivíduo ter uma trombose e um fenômeno embólico, depois de uma embolia pulmonar. Então, é muito comum a associação dos indivíduos com obesidade, porque, via de regra, também, sobretudo, isso tudo foi acrescido, tomou uma importância muito maior na pandemia, né? Porque a mobilidade diminuiu. Né? Existe um estudo diminuiu de todos nós, mas o idoso, o obeso, que já tem uma tendência mais à retração, né? Já tem um maior índice, e aí vocês podem falar melhor que eu, de depressão, ele ficou mais retraído. Além disso, a ingestão de alimentos processados, industrializados, né? Aumentou muito. Existe uma pesquisa do pessoal da Nupenda, que é o núcleo de pesquisa da USP sobre nutrição e saúde, mostrou que quase 20% da população senso-lato, todo mundo, né? Aumentou 2 quilos nessa pandemia, pelo menos. Quase 20%. Né? Então, as pessoas aumentam o peso, ficam mais retraídas, fazem menos exercício, têm uma tendência maior à depressão, procuram a compensação no alimento, que muitas vezes é a única prazer que ele tem e a única maneira de aliviar o seu sofrimento, a sua angústia na quarentena, né? Que as pessoas que ainda mantiveram o trabalho intensificaram o home care, que puderam fazer o home care, não, home office. Exato. Né? Que eu particularmente não sou um entusiasta do home office, porque eu acho que é o fomento de uma relação infinitamente pobre, né? Quebra de vínculo emocional e afetivo. Sim. É lógico que tem a sua utilidade, e eu digo, é o que se tem para hoje. Eu gosto muito dessa frase, sabe, Eduardo? Porque essa frase é quase uma senha para a gente seguir em frente nos momentos de angústia, né?
Se não tem outra coisa, é isso que a gente tem, acalenta um pouquinho a alma e o espírito. O Galvãozinho tem umas frases boas aí, né, Galvão? Tem uma frase boa. Mas além disso, né, além de intensificar, eu falo demais, vocês vão me cortando aí, pelo amor de Deus, senão eu disparo aqui. Galvão, pelo amor de Deus, vai me cortando aí, por favor. Não, deixa aproveitar a sua deixa. Importante. Sabe que eu queria, mudando um pouquinho o foco disso aí, e entrando na parte de evolução da medicina, de filosofia da medicina, eu costumo, duas coisas, né? Que a gente costuma dizer é que a cardiologia, né, a cardiologia intervencionista, ela antecipou muito o que está acontecendo com a gente na obesidade, do ponto de vista de intervenção e de tratamento. Porque vocês começaram com somente tratamento clínico, medicamentos, depois cirurgia cardíaca aberta, falando para coronariopatia especificamente, que é uma doença progressiva, crônica e evolutiva. E no meio do caminho apareceu aí a endovascular, que no começo era assim, bem rechaçada, tinha muita dúvida, e agora ela é o mainstream, a endovascular, e a endovascular com droga. E está acontecendo mais ou menos com a gente na obesidade, né? A gente tinha só o tratamento clínico da obesidade, alteração de comportamento, exercício, medicamento, e pulava para os mais severamente enfermos, que a cirurgia bariátrica é o mais indicado. E esse meio do caminho aí ficava desassistido. E ao menos a gente trabalha com esse negócio de evolução, de inovação, que é ter o meio do caminho, que é a terapêutica endoscópica, disso aí. Então eu queria ver, na realidade, a sua perspectiva disso aí, uma analogia que você possa fazer, que você conhece muito, você acompanha isso aí. A gente sabe que a cada ação provoca uma reação de igual tamanho e intensidade, então a gente tem um backlist disso aí, da galera falando, vamos tomar meu lugar. Não é tomar o lugar, é o natural de toda doença crônica progressiva. Claro. E incurável. E outra coisa que eu queria que você falasse com a gente também, a gente tem aqui, eu tenho ido muito na Ásia e na Índia, principalmente Índia, China, e eles estão com um problema muito maior que todo mundo de obesidade, hipertensão e diabetes. Porque foi uma população geneticamente selecionada pelo tempo, pelos séculos, a serem pequenos, magros, com acesso dificultado à comida. E você falou muito bem, hoje eles têm acesso à comida, uma comida ultraprocessada. Então, eles têm diabetes e hipertensão com índice de massa corporal que a gente nem pode imaginar no Brasil, né? O gatilho de diabetes no Japão é 22,5, na Índia é 23, 24. Então, com 25, 26 de MC, eles já têm hipertenso, diabético. E aqui a gente tem uma população muito vulnerável, com a população do norte, de origem indígena, que também teve esse tipo de seleção natural. Eu queria que você pudesse comentar essas duas coisas aí, se você vê que esse é o caminho da intervenção endoscópica, que vai ocupar o espaço, e como a obesidade e a hipertensão, ela ataca distintas populações do mundo, e que o Brasil é tão multicultural que a gente tem essas populações aqui dentro. Tá certo. Isso vai sempre de encontro com o que eu sempre falei, que a medicina evolui a tal ponto que ela vai ficando cada vez menos invasiva, menos agressiva. Né? E eu brinco, vocês vão me perdoar, porque vocês são cirurgiões, mas estão quase fazendo as coisas sempre muito menos invasiva, está quase, daqui a pouco vocês resolvem com medicamento, né? A gente não é mais cirurgião, não, viu, Dante? A gente só trabalha com máscara agora por causa da pandemia, mas antes a gente dentro do centro cirúrgico, a endoscopista não usava máscara. Porque eu digo que o século passado foi o século dos cirurgiões, não é? Sem dúvida nenhuma. As coisas mudaram. Quando eu me formei, há mais de 30 anos, né? Não quero precisar aqui para não é por motivos óbvios. Você tá inteirão, mestre. Você tá inteirão. Se cuida, atleta. Obrigado. Bate um tênis legal. Já foi, Eduardo. Mas, assim, deixa eu te falar. Era difícil, falando mais na área de vocês, a gente encontrar uma família que não tinha alguém operado do estômago há 30 anos. Aquelas vagotomias suprasseletivas, as úlceras. Era impossível você dar um plantão de UTI que você não encontrasse uma complicação da úlcera.
né? E era terrível. Aquelas estenoses hipertróficas de pyloro era muito comum. Hoje, quantos anos a gente não vê mais isso? Né? Com o advento da medicação. Né? Hoje, até como úlcera, penetração posterior, né? Perfuração de úlcera. Hoje, assim, até as hemorragias digestivas, que são raras, vocês tratam de endoscópica. Né? E isso aconteceu também na cardiologia, e vai acontecer em toda a medicina. Né? Hoje, a neurologia, com o neuronavegador, né? A cirurgia, né? As cirurgias robóticas de próstata, até de coração. Hoje, a cirurgia cardíaca, que os cirurgiões não me ouçam, apesar de que hoje eu não trabalho mais com cirurgião, não tem o risco de eu perder o emprego, mas tem o risco de eu ganhar uma antipatia enorme de falar isso. Mas a cirurgia cardíaca... Isso a gente conhece bem, fica tranquilo. A cirurgia cardíaca ficou uma cirurgia de exceção a céu aberto. Né? Que você hoje põe stent, tem gente botando stent em tronco de coronário. Eu, particularmente, sou um pouco covarde de fazer isso, mas a cirurgia, você troca a válvula. Outro dia veio uma senhora de Piracicaba com uma estenose aórtica e doença coronária, que é muito comum essa associação. Né? Nós trocamos a válvula aórtica dela e colocamos 2 stents em 1 hora. No dia seguinte, ela estava brigando comigo que ela queria ir para casa, para Piracicaba. Eu não dei por covardia alta, mas podia ter dado, porque ela estava andando no corredor. Eu falei, não, nem pensar, só vai ficar aqui uns 2, 3 dias. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, a medicina evolui nesse aspecto, né? Que é o tratamento menos invasivo, que é o que vocês fazem com primazia. Né? E hoje ela tem que evoluir no sentido de tratar fator de risco também. Né? Legal. E evoluiu do ponto de vista clínico também. Quando eu me formei, Galvão, eu quase desisti da cardiologia, porque tratar hipertensão era, por exemplo, que é o grosso do consultório, hipertensão e colesterol alto, era um inferno. E os remédios tinham... você tinha um arsenal muito pequeno, 3, 4 grupos de medicamentos. Todos tinham posologia incômoda, tinha que dar 3, 4 vezes por dia. Tinha uma enormidade de efeitos colaterais. Você escolhia o efeito colateral, ou inchava a perna, ou dava depressão. A metildopa foi proscrita, foi proibida pelo FDA, porque aumentava o índice de suicídio nas mulheres. Hoje não tem mais isso. O tamanho era o grau de depressão que ela produzia. Né? Impotência, você dá um remédio de pressão num sujeito de 40, 50 anos, eu cansei de ouvir, eu morro, mas não tomo isso, porque não tem sentido, ele não sentia nada. Você dá um remédio, o sujeito ficava impotente, ele não ia tomar o remédio. Né? Hoje não tem mais isso, porque os remédios têm posologia cômoda, são segurança, sem segurança, raramente tem efeito colateral, e quando você tem um arsenal enorme de medicamentos e você simplesmente troca o remédio dos efeitos colaterais que são raros. Né? Então, hoje você consegue fazer uma medicina preventiva muito melhor. Por exemplo, você tem métodos diagnósticos. Olha, outro dia eu estava falando com meus filhos, falando, vocês não sabem examinar ou escutar, porque o médico hoje olha via de regra, né? Não é uma generalização absoluta, mas via de regra, ele olha o exame, né? E pior, ele olha o laudo do exame. O laudo é uma opinião sobre o exame de um outro colega. Exatamente. Né? Não sabe ver o exame. E a gente tem... O paciente vem, né? A gente fala, eu não trato o exame, preciso tratar o paciente. Né? O paciente traz... Eu falo, cadê o exame que eu te pedi? Está aqui, está na sua mão. Eu falo, não, aqui está o laudo, eu quero o exame. Eu não posso decidir a sua vida baseado na opinião de outro colega que eu nem conheço. Exatamente. E hoje, e a gente fazia indicação cirúrgica, Galvão, de coração pela ausculta. Né? Quando muito um eletro, um raio-x. Não existia ecocardiograma, não. Hoje tem angioscopia. Você imagina. Hoje você conhece as pessoas rapidamente que tem, infelizmente, isso é por uma parte muito discreta da nossa população. Né? Infelizmente, a medicina teve uma injeção enorme de tecnologia, mas também de custo. Né? E o nosso país não acompanhou. Então, para a pessoa que tem acesso à boa medicina, você é capaz de conhecê-la muito rapidamente. Em 2 horas você conhece a pessoa por dentro.
por fora. Dizem que você só conhece a pessoa por fora quando você para, né? No cartório, né? Mas que ninguém cuidado, ouça isso. Cuidado que a Silvia e a Aline, elas estão tudo aí, bicho. Estão ouvindo a gente. Pois é. Mas por dentro, para a pessoa por que tem aqui, acesso à ela boa medicina, você conhece rapidamente. Quanto às etnias, isso também é muito marcante, porque as pessoas têm características diferentes, né? E têm condições, funcionalidades diferentes de acordo com os seus recursos, né? Recursos físicos, recursos emocionais, né? Eu digo que a mortalidade hoje, o sujeito que mora na periferia, que a principal causa de mortalidade é morte violenta, né? E a obesidade, voltando um pouquinho ao nosso assunto, para não fugir demais, a obesidade, que é responsável por 4 das 6 principais causas de morte, talvez 5, porque se a gente colocar o câncer, né? Como a obesidade é um fator de risco como causa de câncer, ela é responsável pela hipertensão, pelo AVC, pelo infarto, pelo diabetes, que são as grandes 4 causas de mortalidade, que talvez a quinta, como o Eduardo falou, que é o câncer. Né? Só não entra nisso a morte violenta. Mas a morte violenta, ela tem endereço. Então, hoje, o CEP, o Código de Endereçamento Postal do sujeito, é responsável pela sobrevida, muito mais que o desenvolvimento da medicina no nosso país. No nosso país, o que é muito triste, Tiaguinho, você quer puxar aí, mestre? Tiago tá louco para te perguntar aí. Tem 2 perguntas interessantes aqui, Dante. Uma é do Jonas, que perguntou o seguinte... Eu espero que a resposta seja interessante também. Né? Com certeza. O Jonas perguntou o seguinte, ele fez uma cirurgia bariátrica, depois de quanto tempo ele deve voltar no cardiologista? E por que ele colocou essa pergunta? Ele falou que no pós-operatório sentiu um pouco de fraqueza, às vezes sentiu um pouco de tontura, de mal-estar, e que ele associava isso a um pós-operatório imediato, a uma dieta mais restrita, a uma dieta líquida que é preconizada. Perdi o som aqui, hein? Opa. Voltou. Tiago, não estamos ouvindo. Você está ouvindo, Edu? Tiagão não. Cortou o seu... Voltou. Voltou agora. Voltou. Então eu perdi alguma parte. Então o Jonas fez uma cirurgia bariátrica e ele começou a ter hipotensão, quadro de tontura, de mal-estar no pós-cirurgia. E que inicialmente ele relacionaram isso à alimentação, à dificuldade de ingestão hídrica, dificuldade de ingestão calórica. Mas que depois de 15, 20 dias foi feito o diagnóstico que ele estava tendo hipotensão pelo uso do antihipertensivo na mesma dose do pré-operatório. Então a pergunta seria o seguinte, quando que seria mais ou menos recomendado o paciente obeso e hipertenso que foi submetido a um procedimento cirúrgico ou um procedimento endoscópico a retornar ao cardiologista? Quando seria esse tempo mais ou menos interessante? Ou com qual perda de peso seria interessante ele procurar a sua assistência, por exemplo? E aí, Dante, eu vou aproveitar a mesma pergunta. E o paciente toma medicação antihipertensiva, a gente aqui, né, que vai conduzir essa perda de peso inicial, a gente mantém inicialmente e com a perda de peso já volta logo para o cardiologista ou a gente toma alguma medida, entendeu? Tá. Então, assim, eu digo que vocês vão acabar com a minha especialidade, porque vocês acabam com a obesidade, não vai ter mais doença cardiovascular. Possivelmente, esse paciente, assim, olha, é lógico que a frequência da consulta, assim, 2 perguntas são muito recorrentes quando você faz uma entrevista tal, e eu costumo frustrar muito o entrevistador, num repórter, quando eles perguntam, olha, de quanto em quanto tempo, desculpa as falsas da minha parte, pouco relacionado com a sua pergunta, mas eu volto na pergunta. De quanto em quanto tempo as pessoas têm que, de forma geral, têm que fazer consulta cardiológica. Legal isso. Mas ele espera uma pergunta objetiva, mas ela não existe, porque as pessoas são diferentes. E aí eu respondo, nós estamos falando de quem? Né? Quer dizer, se a pessoa volta ao cardiologista, ela perdeu peso, ela está com seus fatores de risco controlados, ela não está fumando, né? Aliás, a gente precisa falar, se houver tempo, um pouquinho da associação de cigarro com a obesidade, né?
porque se houver tempo. Só a pessoa que fuma tem 8 vezes, só fazer uma parte, 8 vezes mais chance de ter doença cardiovascular. Quem fuma, hoje a gente sabe que tem infarto 10 anos antes e vive 5 anos menos do que quem não fuma. Se você associar o tabagismo à obesidade, você tem 20 vezes mais chance de ter doença cardiovascular. Só uma parte. Né? Legal. Então, peço desculpa, Thiago. Então, assim, a gente precisa individualizar. Via de regra, quando vocês fazem essa cirurgia, que agora a de vocês é muito pouco invasiva, mas as cirurgias bariátricas, o sujeito tem uma dieta depois, via de regra, que ele tem que ficar tomando líquido, não pode por um tempo, tal. Acredito que isso tenha mudado um pouco, não sei, me corrige, por favor. Não, continua sendo. A dieta líquida geralmente são 30 dias de dieta líquida. Então, você imagina a quantidade de sódio a menos que esse sujeito está ingerindo, normalmente. Né? Então, sem contar a perda de peso. Via de regra, existe uma derrocada da pressão no pós-operatório. Vocês devem observar isso. Né? O sujeito que é hipertenso, a pressão, despenca. Então, o aconselhamento inicial é que se reduza pela metade, mas correndo uma margem de erro grande, porque, como eu disse, as condutas têm que ser individualizadas, né? Depende de cada um. Claro. Mas, via de regra, se reduz pela metade a medicação antihipertensiva. Né? E aí vai depender depois de como ele retoma os hábitos dele e quanto que ele perde de peso. Mas muitas vezes os pacientes param de tomar medicamento, param de tomar remédio, né? E o que não param, não sei a experiência de vocês, é de fumar, que é uma coisa terrível. O Brasil conseguiu, me desculpa, eu sempre falo disso, que é uma coisa que me incomoda tremendamente. O Brasil conseguiu em 20 anos, reduzir de 30% de tabagismo. A nossa meta era 15%, que era o Canadá. Nós conseguimos chegar em 9%, né? 9,5%. Mesmo assim, nós temos 20 milhões de fumantes no Brasil. Temos 1 bilhão de pessoas, 1/7 da população no mundo fuma. 10 milhões de mortes ocasionadas pelo tabagismo. Quem fuma tem 25 vezes mais chance de você vê aí você vê aí a mudança em relação ao perfil por causa dos jovens, porque eu sentia que tinha uma geração que fumava muito, era bonito fumar, né? Era o cara isso aí houve um trabalho muito grande em relação a isso, cigarro. Eu percebi muito, mas como é que você vê hoje essa geração que vem, você que acompanha? Se eu só puder pegar a gancho de vocês aqui, porque houve uma ação criminosa contra os nossos jovens. Os nossos não pegaram tanto, mas nos Estados Unidos isso foi assim criminoso, que foi o vaping, o cigarro eletrônico, dizendo que não faz mal, criou doença nova, criou doença pulmonar nova, grave, e agora realmente eles estão pegando os caras, mas que não tinha nenhuma regulamentação, porque como não era tabaco e cigarro, né, Dante? Passava por baixo de tudo. No Brasil chegou a ter, e era... que pena. Sim, mas assim, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, total, isso de fato é criminoso e no Brasil é crime, por incrível que pareça, comercializar, mas não é crime usar o cigarro eletrônico, né? O que é uma maluquice. Né? Então, é uma maneira de viciar toda uma geração, porque você continua aspirando a nicotina. Né? E pior que isso, o formaldeído que existe no diluente ali do VAP, ele é extremamente cancerígeno quando ele é aquecido. Né? Então, assim, primeiro, pior ainda mais. Quer dizer, essas pessoas que fumam o cigarro eletrônico não só estão, não conseguiu reduzir a possibilidade de diminuir a quantidade de cigarro, nem abandonar, né? E que tentavam fazer uma ponte, mas você dá nicotina da mesma forma. Próximo a quem faz a combustão do tabaco, porque
tem o aquecimento do formaldeído, que é o diluente, né, que é extremamente cancerígeno. E é uma maneira de viciar toda uma geração novamente no cigarro, porque eles acham que não estão fumando e estão fazendo uso de nicotina. É criminoso, sem dúvida, você tem razão. Mas eu vejo como uma das poucas ações de absoluto êxito do poder público que conseguiu reduzir, para você ver que política pública, quando ela é levada a sério, ela funciona. Né? Conseguiu reduzir Sim. de 30% em 20 e poucos anos para 9% de tabagismo. Né? O fumante hoje ficou discriminado. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, os medicamentos são eficientes, a gente tem conseguido 90% de êxito, mas do grupo que quer parar de fumar. Então, a pessoa tem que chegar no consultório e dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu quero parar de fumar, porque o cigarro, eu estou sendo discriminado, eu estou com medo, eu tenho medo de ter câncer, eu estou perdendo o fôlego, eu não estou conseguindo fazer exercício. Agora, a pessoa que vem no consultório, como acontece com frequência... Estou com impotência, né? Isso, essa é uma causa importante. Mas as pessoas que vêm no consultório e dizem, olha, eu vim aqui porque para parar de fumar, eu digo, você me dá remédio para parar de fumar? Eu digo, por quê? Não, como assim por quê? Eu falo, não, você é cardiologista, me perguntou por quê? Eu falei, não estou perguntando benefício eu sei, estou perguntando a sua motivação. Ele disse, porque a minha mulher quer, meus filhos ficam me enchendo. Eu falo, olha, desculpe, mas não vou dar, porque o que você quer, na verdade, é um cúmplice. Você quer dizer que tomou o remédio e não funcionou. Né? A pessoa tem que entrar aqui e dizer que eu quero parar de fumar. A gente tem conseguido 90% de êxito. Os remédios são eficientes. Sabe, esse é um outro enorme avanço da medicina, como a gente falou. A gente consegue remédio eficiente para controle de pressão. A gente já está dizendo quem tem pressão alta, quem tem colesterol alto, hoje descontrolado, obviamente, quem quer, porque os remédios são acessíveis e distribuídos na rede pública, com pouco ou nenhum efeito colateral. Então, nem a desculpa do custo a pessoa tem. Estimular exercício para melhorar o HDL, né? Ter o colesterol, a pessoa aprender que o exercício físico vai melhorar o colesterol bom. O exercício físico, ele melhorar as relações sociais. Nesse momento, Eduardo, eu estava lendo uma pesquisa essa semana dizendo que cada dia de isolamento absoluto equivale, do ponto de vista de fator de risco, a você fumar 10 cigarros. Imagina você, como malefício para o coração. Entendeu? Então, nós estamos num momento muito difícil, mas a gente precisa sim comprar a ideia de que a gente precisa, porque esta não é a única, né? E nem vai ser a última, não é a primeira, não é a única, nem vai ser a última. Infelizmente, pandemia que nós vamos enfrentar, dada a relação promíscua, pouco ética que o homem tem com o meio ambiente, né? Nós vamos enfrentar outras pandemias, ecossistemas absolutamente... Muita gente aqui, a Aline falando que agradecendo que parou de fumar há 11 anos e é outra pessoa. Raquel, que trabalha na nossa equipe, tem que motivar. Se não tiver motivação, para obesidade também não vai, né, Tiaguinho? E 38 minutos, mestre. Você arrebenta. Eu falei para você que passa rápido demais. Falo demais, né? Você falou bem pra caramba. Conseguiu, não. Você conseguiu abordar muita coisa. Eu vou passar aqui para os meninos, porque a intenção... E aí já vai ficar o convite, porque a gente tem outros temas, a gente está vendo a sua atuação aí na cultura, né, nas TVs, na CNN, você está sendo muito também procurado porque você tem uma posição política muito forte, a gente sabe que você, Edu, na pandemiazinha, não vou voltar a falar... Você permite eu falar rapidamente? Claro. A minha posição política é a minha convicção. Né? Isso aí. É só a minha convicção. Então, as pessoas têm me cobrado, tem hora que você fala mal do fulano, tem hora que você fala mal do ciclano, tem hora que você fala bem. Eu me permito, como cidadão, pagador de imposto e cidadão brasileiro, analisar sobre o meu prisma, né, que pode ser distorcido, é só a minha ótica, né, as boas e as más coisas. Eu só preciso tomar um partido político, de fato, quando eu vou lá durante 10 segundos apertar um botão para votar. Esse é o único momento. Né? E se lamenta muito essa politização,
né? Essa politização de medicamento, politização de medicamento, de vacina, politização de tudo, de vacina, de tudo, né? E o resultado está aí, né? 460 mil famílias que têm um lugar vazio na sua sala de jantar hoje, na sua mesa de jantar, né? E é óbvio que a culpa não é pessoalmente de ninguém, a culpa é do vírus, né? Mas a maneira de enfrentamento poderia ter diminuído, sem dúvida nenhuma, esse número, né? A posição poderia ter diminuído. Com certeza. Nós vamos deixar, já vou te deixar convidado, se os meus amigos aqui, o Galvão e o Thiaguinho, permitir. Nós vamos fazer uma Endovita. Estou até envergonhado, porque eu não parei de falar mais. Mas aqui eu falei para você, aqui é Roda Viva, é para você falar. Tem gente que às vezes fala pouco e a gente fica cutucando, mas você foi abordando os temas que a gente ia buscar, viu? Mas você está convidado, eu acho que a gente poder bater, ó, estão te agradecendo, estão te elogiando aqui nos comentários demais. E nós vamos fazer a próxima, vamos marcar aí, depois a gente vai bater o papo, né? A gente é muito amigo, a gente já viajou juntos, as famílias são amigas, a gente conversou antes que, infelizmente, houve um distanciamento natural, como nós todos, né? A gente aqui, eu, Thiago e Galvão, nós trabalhamos juntos, então esse distanciamento não existiu pela força do trabalho, mas a gente se distanciou de muitos amigos, da própria família, vocês sabem, o pessoal todo sabe, minha mãe fez um transplante hepático. A gente agora, ela acabou de tomar as 2 doses da vacina no aniversário da minha filha semana passada, que nós voltamos a nos ver e ela está junto com os netos. Então, foi para todo mundo, mas eu quero estar junto de novo com você, sair para jantar, bater nossos papos. Edu, já fui na sua casa, né? Já fui na sua casa, maravilhoso. Muito prazer. Muito eu bem, mandei fazer uma placa recebido. lá em homenagem a esse dia para mostrar para os meus netos. Isso aí. Coloquei lá uma placa, Galvão, que o Eduardo foi na minha casa. Edu, o que afasta as pessoas não é a distância física. Exatamente. É a divergência de ideia, de caráter, principalmente. E isso, nós não vamos deixar esse momento difícil da humanidade nos afastar. E vamos ver se a gente fica próximo. E eles também me dão o prazer de eu encerrar uma outra placa lá em casa com a presença dos dois. Vocês vão ver, meninos. Vocês vão ser recebidos lá igual o rei. É um papo delicioso. A gente vai embora, chora. Então, assim, o Dante, quando eu voltei a conversar com ele, pedi, convidei. A nossa fala no telefone foi espetacular, porque parecia que a gente tinha se visto ontem, porque é o que ele falou, né? Ficou longe pelo tempo e por isso tudo, mas como somos grandes amigos e a gente nos adoramos, então parecia que estava o tempo todo lá. Então, Thiagão, algumas considerações. Dante, vai ficar a história da pandemia, você tem muita coisa para contar, você participou disso tudo, a gente sabe que até seu nome foi sondado para ministério, você teve um comitê, etc. Mas tem Fala comitê paralelo, senão eles me chamam lá na CPI já. Não pode, já vai para a CPI também. Já te citaram na CPI, que eu ouvi, cara, citaram lá, falando bem do renomado Dr. Dante Senra. Tiagão, tem muita maneira de ser renomado, né, Galvão? Tem, mas você é top. O Galvão, obrigado. Então, muito obrigado por disso. vocês. O Galvão, pelo mundo afora, é igual a você, velho. A gente não vai agradar. Estou muito honrado de ter participado aqui com vocês, viu? Estou muito honrado. Eu só queria agradecer, Dante. Que coisa boa te ouvir. Faz bem para aqui, ó. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Dante, queremos agradecer aí em nome do Instituto Endovita e deixar 2 mensagens muito importantes que você passou para a gente. Uma é a determinação do paciente em parar de fumar e também a determinação do paciente em tratar a obesidade. Não basta fazer um procedimento endoscópico, não basta fazer uma cirurgia. Ele tem que ser um projeto de vida, né, Thiago? As 2 coisas têm que ser um projeto de vida. Isso, um projeto, uma meta, um objetivo em conjunto do paciente, da família dele e, claro, de nós como os médicos de equipe multidisciplinar. E o segundo ponto é que não é só a presença física. E nós, médicos, fizemos muito isso na pandemia. Nós ficamos muito próximos dos nossos pacientes, mesmo com consultas online, mesmo à distância. Então, isso é muito importante. É um novo meio de fazer a medicina. Talvez não seja o melhor, eu concordo com você, mas é o que temos para hoje. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de agradecer que você passou para todos nós. E aguardamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo na sua família, obrigado para vocês também. Porque eu sei preciosíssimo, você trabalha demais. De todos viu? nós. É isso aí, mestre.
Bom, que Deus abençoe a todos nós e que a gente supere isso logo. Valeu. Tchau, tchau, menino. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.